Colocando as corrediças e as gavetas. Esse aqui é diferente daquele outro que eu fiz, porque esse aqui eu fiz diferente para poder filetar antes, e as gavetas eu fiz gavetas com tampa colocada sobreposta, como a gente faz normalmente. Também mudei o sistema do fundo. Como não tinha 6 milímetros aí, sobrou de 15, eu pus um fundo de 15. Alguns acham pesado. Eu acredito que não, porque 6 milímetros vai dar 10 milímetros a mais. Isso daí não vai dar muita diferença. Pelo menos fica uma coisa mais simples. Para não fazer nada de encaixe, em relação às outras gavetas do Otohack, eu fiz, só filetei aqui e aqui antes. Olhei o tamanho, deixei o tamanho praticamente um filete antes e deixei, vai ficar uma carinha aqui para fora, aqui um pouquinho aqui, ó. Tudo bem. Aqui não precisa filetar porque vai à frente e a outra parte vai à traseira. Não vai aparecer que vai para trás. Gaveta já devidamente montada. Para prender eu coloquei só 2 parafusos aqui, ó, para dar uma estabilizada. Por quê? Quando eu coloco lá, não, isso vocês vão ver com experiência, que dificilmente dá certo na primeira. Você às vezes fica um pouquinho fora para acertar a gaveta. Então eu tenho condições de deixar um pouquinho fora de esquadro aqui a hora que eu colocar. Senão você não vai conseguir às vezes colocar corretamente a frente. Então deixa para fixar todos os parafusos depois que você colocar a frente. Devidamente já furada, aqui eu coloquei exatamente no meio, contando com o fundo, como eu tinha calculado, pré-calculado antes. Parafusos. Não é bom, esse tipo de corrediça você pode usar até parafuso cabeça panela que não pega, só que não é bom usar cabeça panela pelo seguinte, o parafuso cabeça panela, ele vai ficar dançando dentro do buraco. A corrediça normalmente tem, ela tem, o que acontece, um parafuso panela, ela até fecha numa boa, você pode pôr que não vai pegar, não tem problema igual aos outros. Só que ele fica dançando, ó. Ele tem uma folga, ó. E não é legal, porque você põe a gaveta. Para ter folga, se quiser folga, você vai pôr nesses aqui que é para você regular depois. Quando você colocar os fixos, tem que ser um cabeça chata, que ele é cônico. Porque o chato, ele vai ficar um pouquinho para fora, também não tem problema. Só que é o seguinte, ele não dança, ele prende, por causa do físico dele. Ele entra ali, ele vai prender, então ela não vai jogar, não vai desregular a gaveta depois. Normalmente uso, quando dá, que tem 15 milímetros, esse aqui tem 16, mas é possível você pôr aqui, ele vai avançar uns 13 milímetros, não vara. Então, quer um negócio bem preso, porque essas gavetas com essa corrediça ficam muito pesadas, pode pôr de 12, de 13,5 ou esse aqui. Eu prefiro colocar esse. Eu ponho às vezes aquele de 12,5 só para dar uma regulada antes de fixar todos, depois eu troco. Mas quando você tem certeza que já está no lugar correto, você pode pôr direto, não tem muito problema. Lá no gabinete, na peça, já coloquei aqui onde já tinha feito, que eu mostrei anteriormente. Nos buracos já pré-determinados, já parafusei, estão todos parafusados. Na gaveta, como eu tinha calculado antes, já coloquei no meio, fiz um risquinho no meio e coloquei. Nesses aqui eu optei colocar nesse parafuso tipo esse aqui, ó, que é de regulagem para frente e para trás, porque às vezes eu coloco, nesse caso aconteceu isso, essa daqui ficou quase rente, só 1 milímetro, só essa aqui eu não sei, comi bola, ficou um pouquinho para trás. Então o que acontece? A gaveta ia ficar muito para dentro, como ela tem uma borracha que prende, aí eu empurrei aqui para dentro. Então eu consigo empurrar porque aqui eu bato aqui na corrediça, ela vai para lá e para cá. Depois, quando estiver no lugar melhor, o que eu faço? Eu simplesmente ponho o parafuso fixo aqui. Usa um furador para marcar, que é mais fácil. Quase ninguém tem isso. Aqui sobra muito, que são essas chaves Phillips que estraga. Vai no esmeril com cuidado, não deixa azular a ponta para não destemperar. E outra coisa, não vai no esmeril e deixa ela toda redondinha. Fica mais bonita, só que não é funcional. Ela com esses cantos aqui, ó, passa no esmeril em várias partes, você vai ter umas quinas.
Nessas quinas, o que acontece? Você tiver que fazer alargar um buraco, ela larga mais fácil do que um todo redondo, não vai largar. Esse aqui você alarga um pouco mais. Acho que dá pra ver as quinas que eu faço. É só girar um pouco, encosta no meio, gira um pouquinho, encosta, ela vai fazendo as quinas. Fica mais fácil de você usar. Aqui já tá. Coloquei um preguinho. Já o parafuso no lugar para colocar. Vou mostrar mais um jeito de colocar diferente do que eu coloquei na outra gaveta, porque essas gavetas aqui são sobrepostas. Então quando você colocar aqui, eu avisei, ó, ela, se eu tivesse deixado a corrente na frente, tá ficando muito para dentro, eu não ia nem prender na borracha que tem. Então o que eu fiz? Aí eu bati um pouquinho aqui, depois eu fixo no lugar correto. Na altura não precisa regular, se você tiver precisão no centro e aqui paralelo, você não pode pôr um lado alto, outro baixo, presta atenção nisso. Colocou um lado, ela vai ficar torcida, a gaveta vai ficar fora do esquadro em algum lugar e vai ficar ruim de você pôr à frente. Aqui no caso eu fiz só 2 furos, vou colocar 2 parafusos porque vou colocar puxador. Na hora que eu pôr puxador são mais 2 parafusos que vai prender tudo, então não tem necessidade de dar 3 parafusos. Se você não pode pôr prego, algum cliente não queira prego, até hoje nunca tive problemas com isso, você bate o prego direitinho lá, você pode fazer isso que eu vou fazer diretamente nos parafusos. É possível fazer só nos parafusos. Feito isso, pega as frentes. Essas frentes como eu coloquei em pé, que eu acho mais bonito, que eu sigo a porta, que a porta é em pé, eu já marquei o lado de cima e vou seguir os desenhos. Ó, tá seguindo o desenho certinho. Mas só que para isso, não, tá errado. Assim, ó. Esse é o lado de cima e esse aqui é o lado de cima. Tá vendo que eu tô seguindo o mesmo desenho. Como eu tenho aqui 10 milímetros de folga, eu calculei mais ou menos de 3 a 4 milímetros aqui e aqui. Para conferir, encosto as duas sem calço nenhum, põe aqui e meço. Medi, deu por volta de 17 milímetros, 18, dividido por 2 vai dar menos 10 milímetros que fica de folga, dá 7, 8 milímetros, que dá um calço de 3,5 a 4 milímetros, que são esses dois. Encosto aqui, dou uma medida, deu 11 milímetros, é o que está sobrando aqui e aqui 11, então vão ficar todos iguais. Para ajustar, já marquei aqui, ó. Tem um risco, fiz um risco desse lado e desse lado, bem no meio, no rumo onde eu pus o prego. Pode ver que tem um risco aqui, ó. Outro aqui. Vi que deixei, no caso aqui deu 11 milímetros, 10,5 a 11 milímetros. Dividi os dois espaços, deu os dois riscos. A frente já vi que esse lado é o correto, para cima e para fora. Como eu já mostrei na outra marcação lá, aí eu vou pelo risco. Vejo se o risco está dentro, encosto já na ponta, deixo o preguinho para fora, já encostei, dei um risquinho aqui, ó. Como eu tinha feito na outra, já passei o risco para cá. Aqui não vou passar, que eu vou mostrar aquela outro jeito de marcar. Pega um esquadro, transfira corretamente no centro, onde cruzou as duas linhas, vem aqui com o furador, dá uma batida, não muito, não bata muito, senão você vai ter que pôr muito parafuso, o prego para cá, porque a ponta do prego é fininho. Se você bateu demais, vai ficar muito largo, não dá certo. Coloco os dois calços, marquei aqui, para marcar aqui, ó, eu marquei dessa forma, aqui, ó, que vocês não estão vendo, que tá do lado de lá da câmera. Seria mais ou menos como eu vou fazer aqui, ó. Quem não viu, não prestou atenção no outro, eu marco aqui o centro do prego. Faz um pontinho bem certo, vem com o esquadro aqui e aqui. Aqui eu não vou marcar, que eu vou mostrar uma maneira facinho de fazer, que eu já mostrei no outro. Aí encostei aqui, ó, já percebi que ele entrou no prego, ó. Tá? Tá um pouquinho folgado, por quê? Porque a gaveta deve ter entrado um pouquinho para dentro. Bato o prego um pouquinho mais. Por isso que não é bom a gaveta ficar muito para dentro. Coloco os calços, que é o que ela vai ficar no alto.
Já deu uma estabilizada. No outro, o que eu faço? Eu dou uma batida aqui, ó, mais rápido. Deixa esse aqui, ó, tá certinho. Bata com a madeira. Tenho o lugar de botar o outro prego. Mais fácil do que ficar riscando. Dou uma largada nele. Por isso que é bom, isso aqui tá meio cheio de quinas, que você consegue alargar um pouquinho. Não alarga muito. Não precisa tirar a gaveta, que essa corrediça é ruim de tirar. Encoste a frente da maneira que você marcou aqui até acertar os buracos. Ó, tá certinho, ó. Encosta aqui, ó. E prega de uma vez. Bata devagar, encosta. Tem que tirar os calços. Olha a gaveta se ficou correto, ó, ficou perfeito, não precisa nem mexer. Olha os calços se tá legal, se não tá em lugar mais alto que o outro. Nesse caso aqui, ó, ficou perfeito. Olhei, conferiu, ficou legal. Se não ficou legal, toma cuidado aqui que para puxar é capaz de arrancar a frente. Porque o prego é pequeno. Então aí você toma cuidado, senão põe um preguinho 12, um pouquinho maior. Toma cuidado com os tamanhos. Para prender, parafuso de 25 milímetros, porque nós temos 30 milímetros aqui. Não vai pegar um parafuso errado de 30 que você vai estragar a peça. Presta atenção no tamanho dos parafusos. Esse parafuso aqui, ó, Chipboard Phillips. Esse é 25 milímetros, 3,5 por 25. Como o parafuso já está certo, ela está certa, eu não preciso fazer mais nada. Conferir lá, tá legal? Se ficar ruim de puxar, tira essa gaveta aqui, ó. Não preciso tirar, encosto aqui, ó, no corpo. Aperto esse aqui, ó. Dou uma conferida novamente. Se tiver ruim, no outro vídeo eu mostro como você bate para lá e para cá, é possível bater. Para colocar outra, se eu não quiser marcar, eu posso marcar também, do jeito que eu fiz. Venho aqui, ó. Encosto aqui, vejo qual que é o lado correto, de cima ou de baixo, encosto no prego, dou uma riscada aqui, ó. Dou um ponto aqui, encosto aqui certinho, seria nesse caso para vocês verem aqui, ó. Dou um outro risco aqui, um risco aqui, esquadro, acho os pontos. Nesse caso não precisa fazer nada disso, ela está em cima, já uso a outra parafusada. Vejo se está na posição, ó, passo a mão aqui se está certa, está encostada nos dois pregos, o que eu vou fazer? Vou dar uma batida de leve aqui, ó. Dou uma conferida, lá está encostado, eu bato. Eu tenho rapidamente os dois pontos onde pôr o prego. Acho que dá para ver aí, ó. Tá aqui, ó. Alarga ele um pouquinho. Aqui você já pode alargar até um pouco mais. Só que você vai ter que pôr o prego mais para frente lá, ó. Um pouquinho mais alargado, não muito. Puxo a gaveta, abro a gaveta. Tiro os calços. Vejo se a posição dela tá certa. Se eu não confundir, tá certo. Olha, pelo desenho, ó. Tá certinho. Presta atenção no lado de fora da gaveta, hein? Se errar, encosto, tá no lugar correto, encosto o corpo. Bato as últimas batidas bem devagar, senão solta. Aí prendo, dou uma conferida aqui, ó. Ficou levemente para lá um pouquinho, ó. Na largura aqui, ó, dá uma conferida visualmente com a peça. Também ela precisa descer um pouquinho aqui, eu subi aqui, ó. Puxo com cuidado, que senão vai abrir. Seguro as duas junto e bato aqui, ó.
Agora ficou bom, ó. Feito isso, parafuso. Carro ruim de abrir, como ele está sem fundo, deixa para pôr o fundo depois, ó. Empurra com a mão. Dou uma olhada se está tudo certo. Depois só marcar para o puxador. Então essa daqui é sobreposta. Toda se você colocar sobreposta é possível fazer assim. Depois quando tem várias gavetas, tem uma maneira fácil de fazer essa outra que dá para prender com grampo. Mas aí eu vou ter que fazer uma peça maior para mostrar para vocês. A mesma folga que tem aqui e aqui, como eu tinha previsto no desenho. Se tiver exatidão em marcar e em cortar, tá aí como está ficando. Depois é esquadro. Você encostou, bateu o esquadro aqui, põe todos aqueles parafusos que tem lá atrás. Lá usa o parafuso, pode ser de 30 por 3,5, 30 ou melhor 3,5, 35. Lá você tem que seguir o mesmo esquema para colocar. Furar com a broca fininha, fura normal, depois uma broca fininha, senão racha tudo. Nesse caso aqui, ó, da frente, nesse caso desse parafuso aqui, ó, não precisa furar. É só encostar aqui. Se você tiver dúvida se vai escorregar, põe um grampo aqui, mas não precisa. Encostou, tá bem fixo, ó. Olha a junta aqui que se está fechada com prego. Se ela estabilizou, encosta o corpo aqui, vem com a furadeira e parafusa, não tem problema nenhum. Não vai sair do lugar. Agora se tiver muito folgada, dá um jeito de prender com um grampo. E não precisa furar. Esses parafusos de lá para cá não precisa ser furado, é só pôr direto que vai. Ela vai abrir um pouquinho onde o parafuso entra, mas não tem problema não. Não atrapalha. Não pode ter sujeira entre os dois. Mais uma dica sobre o esquadro. Momentaneamente, no começo, essas corrediças, tem a borracha dela. Ela prende e empurra a gaveta. Só que com o passar do tempo, essas borrachas vão enfraquecer. O que acontece? Se você deixar um pouquinho aqui no caso, não, aquilo que eu falo, cortei tudo corretamente, está tudo no esquadro, montei tudo no esquadro, mas sempre dá alguma diferença. Não sei porquê, ninguém sabe porquê. Não adianta você querer falar que vai pôr no esquadro, vai bater, não dá certinho. A não ser que as corrediças sejam meio folgadas, aí ela se acomoda um pouco. Só que se ela se acomodar, ela desregula a frente. Como essas gavetas são a frente bem alinhada aqui, ó, ela dá diferença. Quando é longe uma da outra, não tem muito problema. Para você ver como a borracha atrapalha, você abre a gaveta algumas vezes e fecha, mas não fecha toda. Olha aqui por cima, ó. Eu não sei se está dando para ver aí, ó. Por aqui você percebe, ó. Você pode empurrar por aqui ou por aqui, ela sempre vai dar igual. Aqui encosta e aqui não, ó. Pela essa junta entre a frente e aqui, ó, o alinhamento, você tem que olhar bem de cima. Não adianta olhar de baixo aqui que não dá certo. Tem que ser bem o mais próximo aqui de cima, ó. Você pode ver que aqui encosta e lá está um pouquinho aberto. Então o que acontece? Eu preciso, na hora que eu prender o fundo, trazer essa parte aqui para cá um pouquinho. Se ficar buraco aqui no fundo, o que eu vou fazer? Se ficar algum buraco aqui no fundo, eu posso dar uma prendadinha no fundo. Se não, eu ponho alguma massinha ou algum pedaço de fita aqui para tampar o buraco, mas é imperceptível. É muito pouco que eu tenho que trazer, ó. E a de baixo também é a mesma coisa. Para acertar de baixo, não preciso tirar essa. Essa aqui, ó, encosto, tá fechada, o que eu faço? Chego aqui, ó. Por pouca coisa, não tem problema, a borracha vai encostar. Mas eu falo, quando a borracha parar de funcionar, ela vai ficar aberto nesse lugar aqui, ó. Aqui também está dando a mesma coisa. Eu tenho que certificar que essa frente, né, no caso dessa aqui, a frente está legal. Olhe por aqui, ó. Pode ver que aqui está aberto um pouco. Tanto faz, eu empurro aqui ou empurro aqui, vai dar na mesma. Não sei porque ela aqui encosta. Está tudo no esquadro aí, não tem erro. Todas as peças que a gente faz, às vezes dá certo, mas normalmente dá um pouquinho de errado. Então aqui nesse caso tem que trazer para cá um pouquinho. Falou? Então,
uma maneira mais fácil que tem de acertar isso, em vez de ficar pondo parafuso, tirando e pondo, corte alguns retalhos de folha com 15 milímetros de espessura, de largura aqui. Aqui não importa. Como eu vi aqui, ó, a gente viu que está aberto lá, eu tenho que trazer para cá, o que acontece? Eu tenho que pôr um calço desse lado aqui, ó. Enfio uma ferramenta ali, ó. Como ele não está parafusado, ele vai movimentar um pouco, ó. Não sei se consegue ver, mas abre um buraco aqui, ó. Pego essas duas fitas. Vou colocar duas fitas já, que me parece que duas fitas. Depois eu recorto essa fita, depois que eu prender eu recorto essa fita, não aparece esse buraco que eu falei. Ó, coloquei as duas fitas, ó, perfeito. Tá vendo o friso como tá perfeito? Então a gaveta nunca, mesmo que a borracha escapar, nunca vai ficar saindo fora de esquadro. É uma coisa rapidinha. Aí eu furo tudo lá, mantenho essas duas fitas, passo um formão aqui, corto, ou um estilete. Eles vão tampar o buraco e vai ficar, não precisa prender nada. E eu sei que quando eu parafuso assim uma vez, se você tentar pôr parafuso, você vai tirar e pôr várias vezes a gaveta. Vocês podem ver. Coloquei a frente, acertei a frente todinha, acertei o fundo, sem ter que ficar tirando e pôr na gaveta várias vezes. É bem facinho de fazer isso. Valeu? Aqui como eu parafusei o fundo, a vantagem desses fundos grossos é que você põe menos parafuso. E é mais rápido fazer a gaveta também. Se você pôr um de 6 milímetros, além dele ficar baulado, como eu expliquei no outro vídeo, ele é mais firme e você põe menos parafuso. Aqui no caso eu pus até demais. Aí, aqui ó, cada um palmo mais ou menos você pode pôr um parafuso. Aqui eu coloquei a 18 centímetros. Então, no caso desse aqui tem 35, coloquei um aqui, outro aqui, aqui. Como eu coloquei aqui, não precisava ter posto eles tão perto, ó. Podia ter posto só dois aqui, ó. Que vai dar os 18 centímetros mais ou menos, ou 20 centímetros daqui, aqui, ó. Tranquilo. Então não precisa pôr tanto parafuso. Não se esqueça que aqui no caso já estava furado. Você tem que furar com essa broca fininha, pôr parafuso de 3,5 25 ou 30, ou 3,5 30, 3,5 35 ou 3,5 30. Fica bem fechado e nunca vai envergar. Ele é mais rígido. Aqui as fitas, ó, que eu coloquei para deixar no esquadro, é mais fácil depois isso antes, do jeito que eu coloquei lá. Depois eu só recorto. Vou recortar aqui, recorto aqui, ó. Ou empurro. Se eu empurrar, você vai empurrar uma mais que a outra, é mais ruim. Então dá um corte, aí é mais fácil. Aí fica imperceptível, quem olha daqui para lá não vai ver isso. Aqui embaixo é a parte de baixo, vai ficar um pequeno buraco, não tem problema nenhum. Se você quiser tirar, você prenda, só que não tem necessidade. Essa peça aqui eu fiz essa gaveta mais alta, porque eu deixei aqui para ele pôr um aparelho. E essa aqui eu deixei para que caiba até um DVD aqui assim, ó. Não cabe em pé, porque não vai dar em pé, mas aí a pessoa ajeita da maneira que quiser. Não faço divisões para pôr isso, a não ser que o cliente exija, mas ultimamente não ponho nada não. Deixo solto porque ele vai encher de DVDs. Tem umas divisões que atrapalham muito, você perde espaço para colocar. Você pode tanto faz pôr esse aqui como pôr a caixinha normal, cabe, ó. Tranquilo. Meça, deixa sempre ao menos uns 2 centímetros daqui, ó. Calcula todo com fundo, folga para não pegar aqui, ó. Essa aqui acho que eu fiz com, acho que tem 18 centímetros e essa tem acho que 12. Se o cliente quiser, ele compra essas peças aqui, ó. Joga dentro da gaveta. Põe lá dentro da gaveta e serve. Esse aqui é para CD normal, ó. Aí consigo colocar. Esse aqui não perde muito espaço não. Mas mesmo assim, ó. A grande vantagem é que você consegue tirar um DVD, uma caixinha, sem mexer na outra. Mas isso aqui são coisas que vendem nos grandes mercados, tem. Então o cliente compra e dá um jeito de colocar.
Se o cliente quiser, você vai atrás e veja qualquer um e coloca.